Olá pessoal, essa é a videoaula de número 2.1 referente ao segundo capítulo do nosso curso de Eletrônica Analógica. A gente está entrando no capítulo sobre amplificadores operacionais. Nessa videoaula de hoje, a gente vai introduzir o conceito do amplificador operacional empregado como um elemento de circuito. Indicaremos as características desse amplificador na sua forma ideal, com fins de análise de circuitos lineares empregando o amplificador operacional. A gente vai cobrir nessa aula os seguintes tópicos. Primeiro, uma introdução ao amplificador operacional. Depois a questão da simbologia do amplificador operacional, algumas características desse componente se considerado como um componente ideal, o conceito da realimentação negativa, que é empregado em amplificadores operacionais e circuitos com amplificadores operacionais, e a operação do amplificador operacional em malha fechada. A gente começa falando aqui sobre um seguinte aspecto. O amplificador operacional ele é um componente na forma de um circuito integrado. Então nós temos acesso a esse componente geralmente na forma de um circuito integrado. Porém, a gente pode tratar o amplificador operacional como se fosse um elemento de circuito para fins de análise. E quando nós empregamos as características do amplificador operacional ideal, essas análises ficam bastante fáceis de serem feitas. No entanto, o amplificador operacional para fins práticos ele é uma combinação de circuitos, né? Vemos aqui, por exemplo, o circuito interno de um amplificador operacional e a gente vê que ele é uma construção geralmente na forma de um circuito integrado, tal quais esses mostrados aqui, né? Antigamente esses circuitos eram feitos à base de válvulas, hoje em dia, logicamente, são feitos à base de transistores integrados em um único chip. A simbologia que a gente emprega para o amplificador operacional ela é dada aqui nesse slide. O amplificador operacional, então a gente usa o mesmo triângulo para amplificador, no entanto ele tem duas entradas. Então os dois terminais de entrada do amplificador operacional significam que ele é o que a gente chama de um amplificador diferencial. Portanto, ele vai amplificar a diferença das tensões nas entradas dele, né? Então a gente tem dois terminais de entrada. Um a gente chama de porta não inversora, que é associada a tensão positiva com relação ao terra, e o outro terminal a gente chama de porta inversora, que é associado à tensão negativa com relação ao terra. E a gente tem, como todo amplificador, um terminal de saída. Neste caso, a gente tem somente um terminal de saída, porque quer dizer que a saída do amplificador operacional está comprometida com o terra, quer dizer que o VO é em relação ao terra. Essa simbologia a gente pode modelar como um elemento de três terminais, isso fica bastante claro. E nesse elemento de três terminais, que é a simbologia clássica do amplificador operacional, nós temos a porta inversora sendo simbolizada pelo sinal negativo e a porta não inversora sendo simbolizada pelo sinal positivo. Se a gente criar um modelo em termos de circuito de o que um amplificador operacional tem dentro, nós podemos usar um daqueles modelos que a gente já estudou no capítulo anterior. Então aqui a gente está modelando o amplificador operacional como um amplificador de tensão com entrada diferencial. Então nós temos acesso aos dois terminais de entrada. E a gente vê aqui a nossa resistência de entrada RI, que a gente já usava para modelar amplificadores no capítulo anterior. A tensão de entrada VI nesse amplificador ele é a diferença entre as duas tensões de entrada, V2 menos V1. E a saída do amplificador a gente modela tal qual a gente modelava um amplificador de tensão. Então a gente tem um equivalente de TVNAN na saída com a fonte controlada com ganho A. Então a gente tem a AVI e a resistência de saída RO. Exatamente como a gente estudou os amplificadores de tensão idealizados por modelos de circuitos lineares. Nesse modelo aqui, a gente está incluindo dois terminais, que são os terminais de alimentação, que nesse caso é o que a gente chama de uma alimentação simétrica. A gente tem uma tensão positiva, mais VCC, e uma tensão negativa, menos VCC. Então são dois terminais de alimentação para o operacional, de forma que ele consiga reproduzir na saída dele tensões positivas e negativas, né? Então todo circuito amplificador é um circuito ativo, portanto ele necessita de alimentação. Então se a gente fizer a simbologia completa com alimentação inclusa, a gente chega num circuito desse tipo. Então a gente tem teoricamente um componente de 5 terminais, caso a gente explicite os dois terminais de alimentação. Lembrando, de novo, que isso daqui é um circuito integrado, então geralmente a gente vê ele na forma de um encapsulamento, onde esse amplificador está dentro desse encapsulamento. A gente assume que esse amplificador está dentro desse encapsulamento. E aqui vendo, por exemplo, essa pinagem de um dos tipos de amplificador operacional mais clássicos que existe, que é o 741, a gente vê, neste caso, a porta inversora é o pino de número 2 do circuito integrado, enquanto que a porta não inversora é o pino de número 3 do circuito integrado. E aí a gente tem a saída do amplificador operacional no pino número 6. A gente tem os terminais de alimentação, que são os pinos 7 para tensão positiva e 4 para tensão negativa. Tá? Lembrando que isso aqui é a simbologia para um circuito integrado, que a gente vê classicamente, né, na prática como sendo um desse tipo de encapsulamento aqui de 8 terminais.
ainda explicitando a questão da alimentação do amplificador operacional, o que a gente tem? Se a gente deixar bastante claro como que é feita a alimentação, a gente vê o que significa uma alimentação simétrica. Então, a alimentação simétrica é como se você tivesse duas fontes de alimentação, na verdade. Só que uma delas está com o terminal negativo dela conectado no terra, enquanto que a outra fonte está com o terminal positivo dela conectado ao terra. Dessa forma, na nossa notação nodal, é como se esse terminal de cima do amplificador operacional tivesse com uma tensão mais VCC com relação ao terra, e o terminal de baixo do amplificador operacional estivesse com uma tensão menos VCC com relação ao terra. Então, com as malhas bastante explícitas aqui, a gente vê o que é a questão da alimentação simétrica. São duas fontes com terminal comum entre elas, que é o ponto central delas, aterrado. E aí a gente cria, então, dois níveis de tensão, um positivo e um negativo com relação ao terra para poder alimentar o nosso operacional. Então, isso aqui seria a simbologia completa. Geralmente, o que nós fazemos é uma notação nodal, como já falamos no capítulo anterior, e a gente omite essas fontes e troca elas por terminais onde a gente está falando qual é a tensão naquele nó com relação ao terra. Então, por isso que a simbologia completa na notação nodal é mais VCC, menos VCC na alimentação. O que está implícito é aquele circuito que estava desenhado aqui antes. E, de novo, a gente pode fazer uma omissão da alimentação só para fins de análise de circuito, já deixando implícito que esse amplificador operacional está alimentado de alguma forma. Num diagrama de circuito completo, é lógico que a gente vai explicitar qual é a alimentação do amplificador. Mas num circuito para uma análise, como a gente vai ver aqui, a gente pode deixar essa alimentação omitida no desenho do amplificador. E aí o que a gente vai ter vai ser um circuito tal qual esse. Vamos então falar quais são as características de um amplificador operacional ideal, ou seja, como um elemento de circuito idealizado, pensado na sua forma ideal, original. É lógico que o circuito real vai ter características similares a essas, mas não idênticas. No entanto, nas nossas análises a gente sempre pode assumir, desde que guardadas as devidas proporções, que o amplificador operacional é ideal. Então, quais são as características? Primeiro, o amplificador operacional ideal ele tem uma impedância de entrada infinita, ou uma resistência, se a gente for considerar só resistivamente todas as impedâncias. Ele tem uma impedância de saída nula, tal qual um amplificador de tensão ideal se esperaria dele, nos dois casos, impedância de entrada infinita e impedância de saída nula. Ele tem um ganho A, que a gente chama de ganho de malha aberta, infinito, e a gente vai ver o que esse ganho infinito significa. E também ele tem uma largura de banda infinita, quer dizer que ele não tem uma limitação em frequência. Se a gente troca isso em miúdos, a gente está desenhando o seguinte: RI igual a infinito, RO igual a zero, A igual a infinito e o ômega zero igual a infinito, caso a gente tivesse aqui uma resposta em frequência para mostrar. Vamos por um minuto esquecer a questão da resposta em frequência e tratar só o modelo estático do amplificador operacional, ou seja, com RI igual a infinito, RO igual a zero e A igual a infinito. Então, qual que é o significado do A igual a infinito? A gente precisa derivar um significado físico, prático, para fins de análise de circuito desse A igual a infinito. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui a gente já degenerou o modelo do amplificador operacional. A gente já tirou o RI, porque o RI é igual a infinito, então o circuito é aberto na entrada, e a gente já tirou o RO. Então, a gente substituiu o RO por um curto-circuito, já que RO é igual a zero. Então, a gente tem um modelo bastante simples, onde a gente só tem uma fonte controlada de tensão AVI, onde VI é a diferença de V2 para V1, já que são as duas tensões das portas não inversora e inversora respectivamente no amplificador operacional. Se a gente equacionar VO igual a AVI, igual a gente já faz para amplificadores ideais, tal qual a gente já viu no capítulo anterior, a gente pode abrir isso daqui trocando o VI pela equação que descreve ele nodalmente, VI igual a V2 menos V1. Se a gente aplica essa segunda equação na primeira equação, que é a tensão de saída do amplificador operacional, a gente encontra que VO é igual a A, que multiplica a diferença de V2 menos V1. Só que o A é infinito, a gente quer descobrir o que esse A igual a infinito significa. Então eu vou passar o A dividindo para o lado do VO e aplicar o limite do A igual a infinito. Quando eu aplico o limite do A igual a infinito, esse lado esquerdo da nossa equação tende a zero. Então quer dizer que V2 menos V1 é igual a zero, portanto V2 é igual a V1. Então esse é um resultado bastante interessante sobre a análise de amplificadores operacionais. Significa que o operacional, por ter um ganho infinito, ele vai forçar numa aplicação que a gente vai ver linear com realimentação negativa, ele vai estar forçando com que as suas duas entradas fiquem e se estabilizem no mesmo nível de tensão. A isso a gente dá o nome de curto-circuito virtual. O amplificador força que V2 seja igual a V1, que a tensão da porta inversora seja igual à tensão da porta não inversora. Então é isso o significado físico de A igual a infinito.
E aí a gente pode introduzir então o conceito da realimentação negativa, que é o que faz o A igual ao infinito fazer sentido. A gente pode mostrar que isso acontece. Então aqui eu desenhei o amplificador operacional como um diagrama de blocos, tá? Então para quem não entende diagrama de bloco ainda, não tem nada de muito complicado. O diagrama de bloco, cada bloco desse tipo, o bloco A e o bloco B, aqui representando o amplificador e o B é o que a gente vai chamar de ganho de realimentação, na nossa malha de realimentação, eles só representam fatores multiplicativos. Então ainda assim é esse modelo de circuito que está desenhado. No entanto, a gente está representando só na forma de um diagrama, que não é de circuito, nesse caso é um diagrama de blocos, que é bastante usual na área de controle. Então, VO é igual a AVI. Eu desenhei isso na forma do diagrama de bloco aqui, né? O triângulo representando o amplificador e o ganho A do amplificador. Continua sendo VO igual a AVI. É tal qual a fonte controlada representa no modelo de circuito. Só que o amplificador operacional tem duas entradas, V2 da porta não inversora e V1 da porta inversora. Então o que eu estou fazendo para representar essas duas entradas no meu diagrama de blocos é inserir um elemento que a gente chama de somador, né? Um somador que ele é positivo em relação à porta V2 e negativo em relação à porta V1. Então na saída VI, o que o somador vai estar dando para a gente é V2 menos V1, que é exatamente o que o amplificador operacional vai estar fazendo, ele vai estar multiplicando V2 menos V1. Então eu representei isso no nosso diagrama de bloco como um bloco somador, que tem essa simbologia aqui. A questão da realimentação negativa é o seguinte conceito. Realimentar negativamente significa eu pegar parte do meu sinal de saída, que nesse caso é o VO, e retomar ele para a entrada do meu sistema, no caso aqui que é um amplificador operacional, subtraindo. Então eu vou estar usando a porta inversora. Por isso que eu estou conectando essa parcela realimentada na entrada V1, que é a porta inversora do meu amplificador operacional, aqui simbolizado desta forma no diagrama de blocos. Então eu tenho VO, que multiplica por aqui por um beta, que eu estou chamando de ganho de realimentação, e portanto eu vou ter uma parcela realimentada do meu sinal de saída. Então o V1 é uma parcela do VO. Qual parcela? Beta VO. É uma parcela realimentada do meu sinal de saída. E eu estou realimentando ela no meu somador subtraindo, portanto pela porta inversora. Então isso que a gente está vendo aqui é o que a gente chama de uma malha de realimentação. Eu estou botando parte do meu sinal de saída na entrada subtraindo. Então uma malha de realimentação para uma realimentação negativa nesse caso. E aí o que nós temos para equacionar na entrada é o seguinte, o VI ele é V2 menos V1 e o VO é igual a AVI. Isso daqui já é o que a gente tem do próprio modelo do amplificador operacional, sabendo o que a gente sabe sobre amplificadores de tensão. Então isso aqui é um resultado do que a gente tem do diagrama de circuito e que está correlacionado ao diagrama de blocos. Vamos evoluir então em cima desse diagrama. A gente tem VI igual a V2 menos V1 e VO igual a AVI, ou seja, AV2 menos AV1. Se a gente equacionar a parcela realimentada, a gente sabe, pela questão da equação do diagrama de blocos, que V1 é igual a beta VO. Isso está explícito no diagrama aqui. E a gente pode substituir então o V1 na equação de cima. Aí a gente vai ter o que? VO é igual a AV2 menos A beta VO. Só substituindo o V1. Se eu separo o VO para um lado, para eu poder achar uma equação de VO em função da tensão de entrada V2, a gente chega nesse resultado. VO que multiplica 1 mais A beta é igual a AV2. E quando eu isolo o VO, eu encontro que essa tensão de saída do amplificador operacional com realimentação negativa é V2 que multiplica um fator, A sobre 1 mais A beta. Se eu aplico agora o limite de A tendendo a infinito, o resultado que eu chego é bastante interessante. Ele fala que VO é uma função somente de beta com relação à entrada V2. Então VO por V2, que é o que nós vamos chamar de ganho em malha fechada, com a realimentação negativa, é 1 sobre beta. Ou seja, a aplicação do amplificador operacional em malha fechada com realimentação negativa tem o seu ganho dependente única e exclusivamente daquilo que eu botar na minha malha de realimentação aqui, no caso simbolizado pelo ganho beta. E de novo isso acontece se e somente se o V2 é igual a V1. A gente consegue eliminar o V1 do equacionamento quando a gente tem o ganho infinito, que a gente viu aqui através da aplicação do limite e quando a gente tem realimentação negativa. Então isso que está tracejado aqui é o amplificador operacional associado à malha de realimentação dele, formando aquilo que a gente vai chamar da implementação dele em malha fechada. Então é essa implementação que tem o interesse para a gente na construção de um circuito. O amplificador operacional sem a malha de realimentação, com o seu ganho infinito, ele não tem muita aplicação
na forma de um amplificador linear, porque o ganho infinito não faz sentido. Então aquilo que a gente vai chamar de um ganho em malha fechada é da implementação com a malha de realimentação. E ele, de novo, a gente provou que depende somente desta malha de realimentação. O quanto que a gente bota do sinal de saída de volta na entrada através da porta inversora, que aqui a gente chamou de ganho beta para a malha de realimentação, portanto a gente provou que o ganho em malha fechada é 1 sobre beta. Então essa implementação em malha fechada, ela acaba por ter uma representação de um amplificador por si só, que emprega o operacional mais uma malha de realimentação e constrói-se um amplificador de ganho G, que é 1 sobre beta. Então você tem uma entrada VI e uma saída VO, e esse ganho só depende daquilo que você bota na malha de realimentação. Então o amplificador operacional, ele permite que nós façamos a construção de qualquer outro tipo de aplicação, única e exclusivamente escolhendo aquilo que a gente bota na malha de realimentação. Então é por isso que ele chama amplificador operacional. Nós temos uma série de operações que esse amplificador pode fazer, escolhendo única e exclusivamente o que a gente bota externo a esse amplificador. A gente não precisa construir um amplificador do zero. A gente usa esse componente com alguma coisa externa e constrói a função que a gente quiser, escolhendo exatamente o que a gente quer na malha de realimentação. Por exemplo, o que aconteceria se eu realimentasse integralmente o sinal de saída? Significa que eu estou fazendo o quê? Beta igual a 1, pois o V1 é igual a VO. Eu estou realimentando toda a minha saída para a entrada inversora. Eu estou conectando, em termos de circuito, o VO no V1, que é a porta inversora. Então eu tenho uma realimentação integral da saída. Se a gente usa o resultado anterior, que a gente já derivou, que é VO igual a 1 sobre beta vezes VI, ou seja, a saída é uma função somente da malha de realimentação, e a gente viu que nesse caso beta é igual a 1, já que eu estou realimentando integralmente, eu tenho que VO é igual a VI. Então eu tenho um ganho, que por definição é VO por VI, igual a 1. A gente tem um amplificador aqui que tem um ganho unitário. E vendo o seguinte, essa análise, mesmo usando o resultado já pronto, ela condiz com a hipótese do curto-circuito virtual. Então a gente tem V2 igual a V1, porque V2 é igual a VI e V1 igual a VO. Então VI igual a VO. Esse é o circuito mais simples que a gente pode construir em torno do amplificador operacional, que é um amplificador de ganho unitário que a gente também chama de buffer, e a gente vai voltar nessa aplicação na próxima aula. Ainda nesse exemplo genérico, modelado na forma de um diagrama de blocos, a gente pode parar para pensar o que seria então eu ter uma parcela arbitrária de valor beta de realimentação da saída. Então o que eu posso ter dentro desse circuito aqui para ele ser uma parcela beta de realimentação? A gente viu que quando eu não tenho nada, simplesmente um curto-circuito, estou realimentando integralmente a saída, eu tenho beta igual a 1. Mas e se eu quiser ter um beta diferente de 1? O que eu posso querer dizer em termos de circuito com realimentar uma parcela beta da saída? De forma que o meu V1 seja algum beta vezes VO, uma parcela da saída realimentada. Ora, a coisa mais simples que eu consigo pensar aqui seria um divisor de tensão, para eu poder realimentar uma parcela da tensão de saída para a entrada V1. Então, se eu boto aqui, por exemplo, um divisor de tensão simples com 2 resistores, eu estarei realimentando para a porta V1 uma parcela da tensão VO. Qual parcela? Quando a gente equacionar usando a equação que a gente já conhece de divisor de tensão. O V1 vai ser R1 sobre R1 mais R2 vezes VO. Então ele vai ser uma parcela beta de valor R1 sobre R1 mais R2. Esse é o valor do nosso beta. Se a gente usa o resultado anterior que a gente derivou, onde a saída ele é simplesmente a entrada vezes 1 sobre beta, ou seja, o inverso da parcela realimentada, a gente consegue achar qual é o ganho nessa aplicação em malha fechada. Então o VO vai ser VI vezes o inverso do beta, que aqui é R1 mais R2 sobre R1. Essa aplicação a gente chama de amplificador não inversor, porque a gente tem um ganho positivo e sempre maior que 1, porque R1 mais R2 sobre R1 é sempre maior do que 1. A gente poderia rearranjar esse ganho na forma 1 mais R2 sobre R1, igual está rearranjado aqui. E observem de novo que a hipótese de curto-circuito virtual também está sendo cumprida nesse caso dessa análise. Se a gente fizesse a análise de volta, a gente veria que V2 é igual a V1. Então a gente vai voltar nesse circuito para a gente poder analisar ele de novo, mas a gente já vê que usando o resultado da análise do diagrama de blocos, a gente consegue provar que algumas aplicações interessantes, mudando única e exclusivamente os componentes externos ao amplificador operacional, a gente consegue construir um amplificador funcional que tem uma entrada e uma saída, um VI e um VO,
com um ganho em malha fechada G, que depende única e exclusivamente dessa malha de realimentação. Então isso daqui conclui a nossa aula 2.1 sobre a introdução ao amplificador operacional e ao conceito de realimentação negativa e como que isso impacta na análise do amplificador em malha fechada. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. E na próxima aula a gente vai fazer a análise de alguns circuitos que empregam redes de realimentação e circuitos externos mais diversos. E a gente vai ver que, aplicando as técnicas mais básicas de análise, a gente chega numa equação em malha fechada para cada uma dessas configurações. Então, muito obrigado e até a próxima.